se ainda se lembram, mas estamos numa série de mensagens. E este é o terceiro ponto dessa série. É uma série de mensagens baseadas no texto que se encontra em Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte. E é onde nós estamos a seguir esse sermão de Jesus, onde nós retiramos ensinamentos, e a série chama-se O Reino Esquecido. E porquê o Reino Esquecido? Porque nós, hoje em dia, e posso dizer isto quase por conhecimento de causa, a maioria dos cristãos não sabem identificar o que é o Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? Então, o Reino Esquecido é o reino que Jesus propôs e que muitos de nós hoje vivemos uma vida meio dissimulada entre o reino do mundo e uma espécie da ideia que nós temos do reino de Deus. Quem não ouviu as outras mensagens pode ouvir no nosso canal de YouTube da igreja e assim também vai perceber o resto. Então hoje eu quero ler do verso, Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Podem abrir nos vossos telemóveis, nas Bíblias, onde tiverem. E diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada sobre um monte, nem os que acendem uma cadeia e colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então hoje é muito difícil nós entendermos o que é um reino. Nós tivemos agora recentemente o falecimento da rainha Isabel, que já tinha uma idade avançada. Todos nós, ela nasceu primeiro do que todos nós estamos aqui, por isso todos nós, desde que nascemos, conhecíamos a rainha Isabel. Se calhar ela era assim a grande representação dos nossos tempos, do que era um reino, do que era uma herança que nós tínhamos na história. Mas cada vez mais nós não sabemos porquê um reino, porquê que temos de estar a falar de um reino. A nossa mente não consegue criar a ideia de um reinado. E como é que a realidade de um reino faz sentido nos nossos tempos? Em que cada vez mais nós falamos de descentralização do poder. O que isto quer dizer? Nós hoje estamos a deparar-nos num momento de crise da humanidade, em que cada vez mais as autoridades estão a ser questionadas. Eu não sei se vocês estão atentos às notícias, mas cada vez mais as pessoas contestam a autoridade, cada vez mais as pessoas não se sujeitam a uma liderança. E um poder, um sistema democrático, ou seja, as pessoas querem um sistema democrático e popular. E que sentido faz nós falarmos sobre um reinado? Quando olhamos em Gênesis no capítulo 1, nós vemos que Deus criou o homem para quê? Para dominar sobre a criação. E esse era o foco, o homem dominar sobre a criação. Só que esse domínio que Deus dá ao homem não vem com nenhum direção de qualquer opressão ou de destruição, nem qualquer conotação negativa. Nós hoje temos medo da expressão dominar. Aquela pessoa domina os outros. Nós pensamos, tem uma imagem, dominar. Nós temos uma ideia errada. Mas, na verdade, quando Deus disse tu vais dominar sobre a criação, dominar não tinha nenhuma conotação negativa. Nós é que ao longo dos séculos fomos tendo maus exemplos do que era liderança. Então, o sentido de manter a criação debaixo do domínio do reino de Deus
Essa função foi dada por Deus ao homem, cuidar. Porém, quando o homem rompe com Deus, que acontece depois no capítulo 3, multiplicam-se uma série de poderes subversivos, poderes que nós não vemos diretamente, mas no coração do homem começam a nascer, e que depois, nos grandes impérios que devem os nascer, que Deus criou a humanidade, sabendo que iria existir grandes impérios no mundo antigo, a verdade é que o aspecto de liderança, de domínio, é um aspecto que foi direcionado por Deus, e eles têm a legitimação espiritual da parte de Deus. Porém, o problema é que a realidade desses poderes usados pelos homens têm-se transformado em poderes de opressão e de dominação do aspecto negativo, de retirar a liberdade. É por isso que nós fomos sempre ouvindo de ditadores. Hoje temos ditadores mascarados e por aí, o homem sempre quer dominar no aspecto negativo. Então, o que é que faz este sentido? O que é que a igreja deve ser nesta realidade? A igreja deve ser a presença do verdadeiro rei, justo e fiel na terra. Então o que se espera? Nós quando lemos no Salmo 72, nós vemos que o rei, ele serve o povo, um rei que tenha um governo claro, justo, que protege as pessoas, que dá liberdade. Para Deus, um rei justo é aquele que cria sociedades que sejam justas, de igualdade para todos os povos. E o que é que se espera então da igreja? Já aprendemos nas outras pregações, nas outras mensagens, que o mundo terá ódio dos cristãos. E desconfiem quando um cristão é amado pelo mundo. Desconfiem. Haverá uma atitude de desprezo para com os discípulos do reino. Não estou a dizer que todas as pessoas vão bater nos cristãos, mas o espírito que está no mundo sempre terá ódio dos cristãos. Basta abrir o telejornal e percebemos o que está a passar-se em muitos países que estão a perseguir cristãos, cada vez mais. O que a igreja fará? A igreja não será bem recebida. Porquê? Porque há um combate entre o reino deste mundo e o reino de Deus. Há um combate. E nós estamos nessa linha. Isto, aqueles que são discípulos do reino. E o que devemos fazer? Devemos amar e servir o mundo? O que será que pessoas tão frágeis como nós, tão limitadas, tão desprezíveis, que choramos pelos nossos próprios pecados, nos sentindo impuros, gente tão simples, que procuramos ter um espírito segundo o nosso reino, que é um espírito pacífico. O que é que vai fazer? O que é que nós vamos fazer contra governos, impérios, contra exércitos, contra poderes políticos de toda a espécie? O que é que nós, a igreja, podemos fazer? A resposta de Jesus, já estou cansado, já estou a falar sopinha de massa. A resposta de Jesus é sim. Vocês têm um grande papel a desempenhar neste mundo. Tu, eu, cada um de nós. Nós temos um papel importante na atitude subversiva do reino de Deus. Nós precisamos de mostrar aquilo que nós estamos aqui a fazer. Eu detesto gente dizer assim, não, eu não vou dizer o bem que eu faço. Porque senão eu vou estar-me a vaidar. Não, eu faço só escondido. É tão escondido que ninguém vê, nem o Senhor Jesus vê. A verdade é que, quando nós estamos alinhados com o propósito do reino de Deus, nós começamos a conquistar o mundo e o coração de diversas pessoas e que irá conquistar tudo no futuro, quando o nosso rei vier. Então, quando nós lemos, somos o sal da terra.
O sal que conhecemos não perde sabor. O sal que temos em casa não perde sabor. Ele é sempre salgado, sabiam disso? Ele não perde sabor. Porém, o sal que Jesus está a falar, naquele tempo, as pessoas iam lá numas rochas que eram cobertas de sal e elas partiam as rochas. Lá não havia sal refinado, aquilo lá era sal à martelada. Então elas iam lá numas rochas, tiravam aquelas pedras e depois em casa iam tirando o sal, raspando. Raspei um bocadinho de sal aí para o bife. E o que acontece é que, conforme eles iam raspando o sal, ia só ficando a pedra, uma espécie de um cal, até que aquela pedra já não tinha sabor. Então, ele fala sobre essa pedra onde estava o sal. O sal também tinha as suas propriedades de conservação. Antigamente não havia os frigoríficos, então era para conservar. Então o sal que Jesus está a usar, ele está a usar uma metáfora, que é nós muitas vezes passamos a vida a usar aquilo que é importante, que é a nossa identidade do reino. Nós vamos esgotando a nossa vida em coisas deste mundo. E o sal vai saindo. Nós vamos desperdiçando a nossa vida. Nós vamos desperdiçando as qualidades que Deus nos dá. Então, nós fomos chamados para conservar o mundo. A igreja é o tampão da chafurdice do mundo. Sabiam disso? A tua voz, a tua diferença dos teus meios de comunicação, a forma como tu te representas para o mundo, tu podes representar e tu podes ser o tampão da chafurdice do mundo. A igreja é um grupo de pessoas que está a prender a tampa da javardice toda que vem aí. E nós pensamos, não podes fazer aquilo. Não é isso. Mas há uma coisa que destruiu Sodoma e Gomorra, que foi a libertinagem. E se nós pomos na posição, é assim, as coisas estão assim, não posso fazer nada. Podes, protesta. A Bíblia diz, denuncia as obras do mal. Não temas ser sal para conservar o mundo. Então a única esperança é que os verdadeiros discípulos não permitam que o mundo venha a apodrecer, perdendo completamente a referência ou a direção, para que a deterioração, a corrupção e a decomposição moral deste mundo não tomem conta de tudo. Se na cidade onde tu vives, tu vês pessoas a viver na rua, tu vês crianças a passar fome, é tua responsabilidade social de cuidares. Mas eu tenho pouco, faz mal. Tens uma carcaça? Tenho. Corta a meio. Dá àquele que não tem. Quando queremos, nós arranjamos forma. É necessário que os discípulos do reino façam o seu papel, alinhados com as virtudes do rei. Imagina um mundo sem cristianismo. As pessoas podem apontar os dedos, mas imagina um mundo sem cristianismo. Imagina. O mundo sem Deus se torna selvagem. Então a nossa obrigação, primeiramente, é não nos corrompermos a nós próprios. Seja na vida profissional, académica ou qualquer situação. E não apenas viver dessa forma, mas anunciar a mensagem de justiça. E isso inclui juízo de Deus também, de misericórdia e de graça, para que se crie temor. Para que se crie temor. As pessoas hoje deixaram de ter temor em Deus. Que o Senhor nos ajude. A segunda característica é somos a luz do mundo. O que é que significa ser luz? O que é que significa ser luz? A pergunta que eu faço é: a luz pede com licença para iluminar alguma zona?
Quando vocês pegam num grande foco, que eu saiba, a luz não chega perto das trevas, diz, meus amigos trevas, olha, desculpa lá, incomodo, mas eu vou brilhar para aí. Eu vou dar um bocadinho de luz para vocês, desculpem lá, deem-me lá licença. A luz, quando chega, acabou, meus caros amigos, as trevas vão embora. Então, uma das características da luz é invadir. Nós somos chamados para invadir as trevas, para brilhar no meio da escuridão, para marcar presença, para influenciar, fazer a diferença, uma diferença positiva na realidade do que está à nossa volta. As pessoas dizem, ele é um bocado estranho. Amém. É aí mesmo, quer ser mesmo estranho. De gente normal teu farto. Não é? Mas já vai ser estranho, ao menos, olha, sou diferente, olha, ao menos as pessoas vão sempre lembrar-se de mim. Não é? Assim respondesse à vossa luz diante dos homens, para que vejam. Fica esta frase de Jesus. Para que vejam o quê? Lá está aquela historiazinha de que, eu faço coisas boas, mas eu não mostro a ninguém. Só Jesus é que sabe. E Jesus está lá. Eu? Só Jesus é que sabe. Eu? Onde? Não, mas eu faço coisas tão boas. Mas não diga a ninguém, não mostra a ninguém. Mas Jesus sabe. Ele sabe todas e Jesus é que sabe. Jesus está lá em cima, sei. O que é que ele diz lá? Para que vejam as... Vocês sabem? Para que vejam o quê? A luz brilha diante dos homens para que vejam as boas obras. Vejam, as boas obras. Porque talvez esse seja o grande problema e dificuldade da nossa realidade. A igreja tem uma boca tão grande e umas mãos tão pequeninas. Parece o T-Rex, não é? Porque Deus ama-vos. Ok, pastor, então, mas estou a precisar de dinheiro, pastor. Não, mas eu agora tenho que gastar dinheiro, vou comprar uns sapatos novos. Às vezes 50 euros eu vou precisar. A igreja tem uma boca tão grande, mas mãos tão pequeninas, que não correspondem a essas palavras. O excesso de palavras com um comportamento que não tem nenhum comportamento adequado, não é compatível com o reino. É por isso que Jesus diz que pelas suas obras os conhecereis. Então diz-me, como é que te conhecem por este mundo fora? Devemos ter uma atitude de demonstração do amor e da graça de Deus. Não é possível ser discípulo do reino sem mostrá-lo por obras. É verdade, e diz na Bíblia que não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E jamais alguém diz que é discípulo de Jesus se as obras não o comprovarem. Jesus não precisa que tu faças nada para Ele te salvar. Mas que no dia que Ele te salvar, as tuas obras vão ser diferentes. Então nós somos chamados a isso. Então que obras? Elas estão todas ligadas às bem-aventuranças que nós temos estado a partilhar. O que é pobre espiritualmente? Lembram-se? O que é pobre espiritualmente? Aquele que é totalmente dependente de Deus. Tu conheces, Senhor. Porque sabem uma coisa, quando nós entendemos que somos dependentes de Deus, nós sabemos que mesmo que hoje eu tenha pouco, mas eu sei que se eu abençoar outro com o meu pouco, eu sei que Deus vai cuidar de mim. Somos aqueles que choram, que é humilde, o que tem fome e sede de justiça, o que é misericordioso, o que é puro de coração,
que já expliquei, que não é uma pessoa que não falha, que não tem maus pensamentos, mas é uma pessoa que só tem o Senhor Jesus no seu coração. É uma pessoa que tem um coração íntegro, não dividido. E isto é o caráter daqueles que são a luz. E somos pacificadores, somos perseguidos por causa da justiça do reino. E isso quer dizer que estas bem-aventuranças atingem pessoas que vivem do reino e para o reino. E elas próprias são atingidas pela ação incrível do reino. E ao longo da história vemos pessoas que dedicaram a sua vida a cuidar de outros. Vemos hospitais que foram criados por cristãos que abdicaram do seu conforto. Vemos pessoas que criaram universidades para ensinar outros a serem mais inteligentes do que eles próprios. Uma das coisas que alguém que tem domínio errado é que não quer que os outros saibam mais do que eles. Mas um cristão do reino quer que os outros cresçam mais do que ele. Eu quero um dia chegar a um tempo e ver as minhas filhas a conhecerem mais, a fazerem mais do que eu alguma vez fiz. Pessoas que dedicaram a vida como professores, sendo luz, fazendo a diferença, confrontando o mundo das trevas e mostrando paz, justiça, equidade, bondade e amor de Deus. Gente que no seu local de trabalho sabe o que é correto. Não se junta com pessoas que sabem que fazem coisas erradas. Meus amigos, do que interessa teres muitos amigos neste mundo e ires parar no inferno. Do que interessa ser amado pelo mundo, mas terminar a vida no inferno. Sim, porque hoje não se ouve falar do inferno, ele existe. Existe, pois. Como também existe um céu maravilhoso. Um lugar que Deus vai preparar para os que são seus. Por toda a eternidade. Então, quarto e último ponto. A proposta do reino. A proposta do reino não é macro. Você sabe o que quer dizer macro? Temos o micro e temos o macro. Qual é o problema disto? É que a proposta do reino ele não se preocupa com mudanças de sistemas. O reino não entende que as coisas se mudam pela lógica. Para Deus, para nós, 1 mais 1 são... Vamos lá, vá à aula de matemática. 1 mais 1 são... Ninguém disse. Mas no reino de Deus, 1 mais 1 pode ser 3. Porquê? Porque Deus quer, meus caros amigos. Deus não está preocupado com a lógica. O reino de Deus não está preocupado com a lógica. Mas aponta no coração das pessoas, na vida do indivíduo. O que faz toda a diferença. A proposta do reino não é falta de multidões, não vai de multidões para o indivíduo. A proposta do reino não é eu vou alcançar 5.000 pessoas para alcançar uma. Não, a proposta do reino não. A proposta do reino é uma pessoa vai alcançar 5.000 pessoas. Porque Deus se interessa pelo teu coração do que por o coração de Deus. Não fica a olhar, olha ali, 100.000 pessoas, vou já aquelas pessoas. Não, Deus quer o coração individual. Porque o reino não é de multidões para o indivíduo, mas é do indivíduo para multidões. Por isso vemos poucos homens, por isso vemos poucos homens a ser chamados. Deus não chamou multidões, Deus chamou poucos homens ao longo da história para impactar as multidões.
Então a ideia da salvação do reino não é feita através de grandes mudanças no ambiente macro, mas na vida do indivíduo. Que mudados pelo reino, envolvidos com esse amor que se manifesta no projeto de Deus, do reino de Deus, vão levar a salvação ao mundo. E Deus nunca chamou organizações, nem sistemas, mas indivíduos. Não é organizações nem sistemas megalomanos que cumprem a vontade de Deus, mas é o indivíduo. Não é porque eu pertenço a uma grande organização que me dá um estatuto de que eu vou fazer coisas. Se o indivíduo não tiver o coração focado em Deus, tudo é em vão. Então, estes indivíduos são atingidos pelo poder e graça divina e fizeram e farão toda a diferença na história. Por isso, para nós terminarmos, e nós entendemos isto do reino, Deus está interessado no teu coração singular. O rei do reino quer o teu coração. Porque quando eu tiver o teu coração, meu caro amigo, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Então a pergunta aqui, há uma passagem em Josué, eu tenho um quadro em casa, em quando eles estão lá na guerra, em que Josué diz: escolhei hoje, ele começa assim, se vocês acham por mal servir a Deus, escolham hoje a quem vão servir. E ele pôs a frase conhecida, que é o quadro que tenho em casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tu vais servir alguém. Nesta vida, tu vais acabar por servir alguém. Deus nos dá a escolha. Então, a quem tu escolhes? Porque é possível ver o rei a quem servimos pela nossa atitude e pela nossa postura. Quem é súdito do rei Jesus, a sua atitude será completamente diferente. Nós damos o nosso melhor. Nós damos a nossa vida. Porque sabemos que primeiramente Ele deu a sua por nós. Porque, como Jesus disse, do que interessa o homem conquistar o mundo e perder a sua própria vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse vai ganhá-la. Então, a escolha é tua, individualmente. Porque só tu vais responder perante Deus. Da tua escolha. Então lembra-te do reino de Deus. Vamos orar, vamos ficar em pé. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Nós oramos a ti, Senhor, nesta tarde, Senhor. Oramos pela tua igreja neste lugar, Senhor. E entregamos a vida de cada um que está aqui, Senhor. E que hoje esta mensagem, Senhor, Tu sabes o quão importante é, Senhor. Tu sabes o quão ela é urgente nos dias que vivemos, em que um cristianismo superficial tem invadido os nossos corações, de descompromisso, de desligar, sem sentido, Senhor, sem termos um propósito. Nós queremos, Senhor, viver um propósito contigo. Vivemos dedicados a Ti, sermos sal e luz neste mundo, Senhor. Marcarmos a diferença pelas nossas convicções, Senhor. Marcar a diferença por aquilo que nós acreditamos. Não por dominar os outros, mas em amor.
para cuidar dos outros, para servir os outros, Senhor. Por isso, Deus, estenda a tua mão de graça, Senhor, à tua igreja nesta tarde, Senhor. Eu oro cada um que está aqui hoje, cada um passar pelos seus momentos difíceis, mas cada um possa dizer: Senhor Jesus, Tu sabes o quão difícil têm sido os meus dias, Tu sabes o quão as preocupações que eu tenho no meu coração, mas Deus, eu vou servir-Te, Senhor, até o meu último dia de vida. E quando nós Te servimos, Senhor, nós sabemos que Tu cuidas dos Teus filhos, Tu cuidas dos Teus discípulos, Tu vais cuidar de cada um de nós, Senhor. Mesmo que o mundo nos rejeite, Tu nunca nos rejeitarás. Mesmo que o mundo nos despreze, Tu nunca nos desprezarás, Senhor. Por isso, Deus, nesta tarde eu oro pela Tua igreja, renova a fé, renova a força e cada um escolha a quem servir. Cada um escolha a quem servir. Para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus é bom.